Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez o assunto é sobre Alice Guy Blaché. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam, comentem e compartilhem. Alice Guy Blaché foi a primeira diretora de cinema. E não somente isso, ela também foi produtora, roteirista, montadora, ou, como se diz, editora. Ela fez tudo isso e também chegou até a atuar em algum dos seus filmes. Alice Guy Blaché trabalhou na Gaumont, começando em 1894, ano que começou o estúdio, que era fotografia. Mas aí então o que aconteceu? Veio o cinema. No dia 22 de março de 1895, ela assistiu uma das sessões particulares dos irmãos Lumière. Viu potencial no cinema. Ela viu que os filmes eram reais, filmados assim sem atuações. Era só realidade. Mas ela via ficção. Então, ela que introduziu a ficção. Foi a primeira mulher e a primeira a introduzir a ficção no cinema. Quando ela trabalhava como secretária, o que ela fez? Ela pediu autorização para o seu chefe na Gaumont para poder fazer filmagens no seu tempo livre, lá dentro do estúdio. Essa permissão lhe foi concedida. E aí então o que aconteceu? A Fada do Repolho foi o seu primeiro filme. Ela também protagonizou esse filme, ela fez a personagem principal. E aí então foi uma série de filmes atrás da outra. E o que aconteceu? Entre 1896 a 1906, ela foi chefe de produção. E nesse tempo trouxe grandes inovações para o cinema. O uso de gramofone, que era um desenvolvimento para a sincronização de áudio com imagem, e também outras coisas como a colorização, na época era só quadro a quadro, as técnicas de máscaras, uso de efeitos especiais como por exemplo a imagem inverso, e também a introdução de películas e algumas outras inovações. Aí então, outra coisa importante é que em 1906 ela fez A Vida de Cristo, que tinha duração de 33 minutos. Na época era uma espécie de longa-metragem e também foi bem caro, porque contou com 300 figurantes, foi um baita de um desafio. Ela também fez muitos outros filmes marcantes e importantes. Para falar a verdade, dos mais de 1000 filmes, sobraram 350, mas o seu nome não está mais sendo apagado, ela voltou a ser escrito. Uma frase importante que ela dizia é: seja natural. Isso era até uma placa que ela botava, porque a atuação tem a ver com naturalidade. Aí então, ela encerrou as suas atividades na Gaumont em 1922. Foram 28 anos. Alice Guy Blaché casou com seu marido, no qual adotou o sobrenome Blaché, sobrenome de casada. Aí então, eles fundaram a Solax. Por um bom tempo fizeram filmes juntos, trabalharam na Solax, tiveram 2 filhos, mas a parceria e o casamento acabou. E muitas outras coisas foram acontecendo. Aí ela foi envelhecendo e infelizmente sofreu preconceito, não apenas por ser mulher, mas como assim muitos diretores, muitos homens estavam assumindo mais a direção do que mulheres, e isso ficou sendo por um determinado tempo apagado na história. Alice Guy Blaché escreveu um livro sobre a sua vida, no qual relata até sobre a sua época de cinema. Ela morreu em 1968 aos 94, no ano que ia fazer 95. Mas acontece que não ficou apagado, não. Na década de 1970, os seus filmes começaram a serem redescobertos, aumentando ainda mais na década de 1990. E muitos filmes da Alice Guy Blaché se encontram disponíveis no YouTube. É isso aí. Eu fico pensando quantas pessoas que têm preconceito dizendo: ah não, isso é serviço de homem, isso é serviço de mulher, é porque teu homem tem que fazer, é porque tua mulher tem que fazer. Ora essa. Então se fosse assim, a Alice Guy Blaché não teria sido cineasta. Aí sempre tem uma justificativa para tudo.
Eu acredito, ou melhor, eu não apenas acredito que sei, que o talento não tem a ver com sexo ou outro empecilho que a sociedade gosta de botar. A sociedade preconceituosa, assim, vamos dizer. Mas enfim, essas foram algumas informações a citar sobre Alice Guy Blaché. E para conhecer outras informações, é recomendável assistir ao filme Seja Natural, a história de Alice Guy Blaché. Um documentário excelente. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Nos encontramos outra vez falando sobre cinema em outro vídeo. Até lá e que Deus abençoe vocês.